Muito bom estar aqui nesta manhã. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Salmo de número 130. Esse salmo é de Davi, apesar de não estar identificado o nome dele aí, mas esse salmo é do nosso irmão Davi. Ele é a introdução do salmo de número 131, que são cânticos de romagem, que eles a caminho do templo. Vamos ler. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Santo Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante do Senhor que é santo, soberano e rei. E quem somos nós para nos colocarmos diante do Senhor? Quem somos nós para abrir a tua santa palavra, pura palavra, preciosa palavra? Porque em nós, Senhor Deus, ainda reside o mal. E como pergunta, Senhor Deus, o salmista ao Senhor, assim perguntamos: se o Senhor contemplar iniquidade no nosso meio, quem poderá permanecer de pé? Nós somos vasilhames, muitas vezes contaminados pelo pecado, e que precisam ser esterilizados pelo sangue do Senhor. Os nossos pecados, Senhor Deus, eles adentram aos nossos corações de várias formas, por pensamentos podres, palavras podres, por um olhar podre. Nós somos de fato uma congregação de pecadores, todos cobertos pela mesma graça e debaixo do mesmo sangue. Fomos justificados em Cristo Jesus, por isso nós temos a ousadia de nos apresentar diante do Senhor nesta manhã, suplicando que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor olhe para nós, que na tua ira o Senhor se lembre da sua misericórdia e nos contemple. O Senhor conhece o estado de cada irmão aqui presente, o Senhor sabe, Deus, a condição do coração, para onde eles têm se inclinado, o que eles têm vivido, as aflições que eles têm sofrido, os fardos que o Senhor tem carregado juntamente com eles. Por isso visite, Deus, a cada alma aqui, e segundo o querer do Senhor, alimente a cada um individualmente, nessa Assembleia dos Santos, na congregação dos justos, que o Senhor também converta aqueles que não te conhecem. Mas não nos deixe sair daqui sem sermos, Deus, tocados ou tratados pelo teu divino Espírito Santo. Se não seria apenas uma perda de tempo estarmos aqui nesta manhã, seria um momento social, e nós não queremos isso para as nossas vidas. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos uma intimidade mais profunda, uma vida espiritual mais profunda com o Senhor. Nós queremos uma vida mais santa, uma vida mais direcionada pela tua palavra. É isso que nós precisamos. O que nós precisamos é ser mais quebrantados, mais quebrados pela graça do Senhor, para sermos reconstruídos por esta mesma graça. É isso que nós precisamos, e a nossa geração está indo cada vez mais longe da tua palavra. Tenha de misericórdia de todos nós, nos ajude, e que nós possamos tirar proveito, Senhor Deus, da situação em que o Senhor nos colocou, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que não reclamemos, mas tiremos lições preciosas
para as nossas vidas espirituais, como o salmista Davi tirou, estando ele nas profundezas. Deus nos ajude, abre a nossa mente, quebrante-nos, por favor, quebrante-nos, mesmo quando nós não queremos ser quebrantados, quebrante-nos, ó Deus. No nome santo de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Vocês olham o Salmo de número 130, como eu disse para vocês, e era uma frase usada pelo pastor Guimarães. Ele sempre dizia que a introdução de um sermão, ele é a janela de entrada, ou a porta de entrada, era onde iria se clarear todas as demais coisas que viriam após a introdução. E esse Salmo de número 130, ele é a abertura do Salmo de número 131, quando o salmista diz que não é soberbo o seu coração. E você vai observar nessa questão da palavra soberba, você vai perceber que ela, de fato, é o primeiro degrau quebrado para aqueles que não querem chegar a lugar nenhum. Soberba é isso. Ela precede a ruína, e todos nós sabemos esses versos, inclusive de cor, nós temos eles decorados. A soberba precede a ruína. Mas quem está falando sobre soberba ou contra soberba é um rei, é um homem que tinha várias nações aos seus pés, um homem conquistador, um homem de fato de domínio, um homem de caráter, um homem que a Bíblia narra como aquele que era segundo o coração de Deus, que tinha aptidão para servir a Deus, tinha sensibilidade para servir a Deus. É exatamente esse homem que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. E aí você volta, aí você automaticamente, como bom presbiteriano, você tem que ler tudo que vem antes e tudo que vem depois. É assim que nós aprendemos em nossas classes, nas nossas igrejas. E você vai olhar então o contexto que vem antes. E o contexto que vem antes diz que Davi estava nas profundezas. Um homem que passou pelas profundezas, ele não poderia jamais ter um coração arrogante, altivo ou soberbo. Quem passou pela lama sabe o trabalho que se tem para se lavar de toda aquela sujeira. E Davi então agora é colocado em lugares firmes, e ele está dizendo: Senhor, não tem mais como ser soberbo o meu coração. Isso era para acontecer com todos os crentes aqui presentes, ou deve acontecer obrigatoriamente com todos os crentes aqui presentes. É um olhar para trás e perceber de onde Deus lhe tirou, de que condição Deus lhe tirou, de que estado Deus lhe tirou. E se o seu coração não é a semelhança do coração de Cristo, manso e humilde, você deve questionar. Se o seu coração ele é arrogante, altivo, soberbo, você deve questionar, inclusive, se você de fato saiu do lugar que você vem dizendo que saiu. Você precisa ter muito cuidado com relação àquilo que você afirma para as pessoas. Porque às vezes as nossas bocas falam de coisas que nós não vivemos de maneira prática. E o salmista, ele está de forma muito aberta, dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Então vamos ver por que ele diz que não é soberbo o seu coração. Primeiro, no versículo 1 do capítulo 130, ele diz que das profundezas ele clamou ao Senhor. A localização do salmista era as profundezas. O texto não diz o que levou Davi para lá. Não diz que foi o pecado. Não é isso. O texto não abre, não nos dá esta abertura. Não nos afirma o texto que o pecado levou Davi para as profundezas. Mas nós sabemos que aquele homem, segundo o coração de Deus, um certo dia, deixou de ir à guerra, como costumeiramente os reis faziam, após alguns anos, e ele enxergou o pecado, se enveredou pelo pecado,
e um abismo acabou chamando outro abismo, e ele matou Urias, e ele gerou para ele, para a sua casa e para o seu reino, um estado de destruição, e que por vários anos, o rei Davi, ele foi perseguido pelo seu próprio filho, e o seu filho o expôs à vergonha. Davi vivia em tocas, escondido, amedrontado. E esse é o 6º salmo, em que a Bíblia vai trazer como salmos de arrependimento, começando a partir do salmo de número 6, quando ele diz: Senhor, na tua ira, o Senhor não me repreendas. E ele vai passar pelo salmo de número 32, ele vai passar pelo salmo de número 51, e o sofrimento de Davi é um sofrimento constante. Nós sabemos que especificamente na vida de Davi, o que levou ele a um estado de condição inferiorizada espiritualmente, a se sentir muitas vezes sujo, foi o seu maldito pecado. E muitas vezes é o único instrumento que pode nos distanciar de Deus, ou melhor dizendo, afirmando, é o único elemento que pode nos levar a uma condição deplorável de decadência espiritual, são os nossos pecados. As Escrituras Sagradas, elas vão nos informar de forma bem clara, em Isaías 59, versículos 1 e 2, que as nossas iniquidades são elas que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas também tem aquelas outras situações que nos levam a condições de profundezas, como foi a condição de Jó. Jó não havia pecado. Jó não havia pecado. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que quando via o mal, se desviava, tomava sentido contrário, mas que acabou também nas profundezas, passando por sofrimentos terríveis, e queria Deus provar o seu servo, e permitiu Deus que o furor, a ira de Satanás, se levantasse contra a vida de Jó e o colocasse naquelas condições difíceis pelas quais ele passou. Eu não sei qual a situação que lhe levou a estar nas profundezas ou profundamente abatido, que é isso que quer dizer o texto. Pode ser o seu pecado, ou pode ser uma provação vinda da parte de Deus. Mas talvez a sua condição hoje seja a condição de um coração sem alegria, que está se sentindo profundamente angustiado, depressivo, abatido, ou por causa do pecado, ou por causa de um treinamento que Deus esteja fazendo com você como bom soldado, provando a sua fé, para que no final da carreira você então seja aprovado. Mas a sua condição, você chega a olhar pelo texto, é de profundezas. Você está se sentindo de fato em um vale. E você está então se sentindo sozinho. Você está se sentindo sozinha. Talvez você esteja no meio da multidão, aparentemente acompanhado, mas o seu coração está desolado. Talvez você esteja se sentindo em um deserto, passando por uma luta muito grande. Talvez, como o salmista, as suas lágrimas continuam sendo o seu alimento noite e dia. Como salmista, talvez o seu leito continue nadando em lágrimas, mesmo quando as pessoas não veem no meio do arraial. Nas profundezas esteja a sua alma. É de lá então que você precisa aprender algumas lições. É nessa condição que você precisa aprender algumas lições que o salmista tirou e aprendeu quando escreveu esse salmo. Primeira é que nas profundezas é lugar de clamar, é lugar de gritar. Você está desolado, perdido, sozinho, em um buraco muito profundo. Então é hora de gritar. Vamos lembrar de Jonas? Onde era que Jonas estava? No ventre de um grande peixe. No ventre de um grande peixe. E lá, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, lá era pecado. Ele então faz o quê? Grita.
ele clama ao Senhor, ele berra a todo pulmão, Senhor! E diz que nas profundezas Deus o ouviu. É lugar de clamar. As profundezas são oportunidades que Deus nos concede para nós clamarmos. Sendo colocado pelo pecado, é oportunidade de clamar. Sendo colocado como livramento, mesmo como condição de prova, nós temos a oportunidade de clamar por livramento, pedir a graça de Deus. Você vai ver o salmista dizendo, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Dá-te pressa, Senhor. A situação aqui não está fácil. O tamanho da dor, ou a dor, forte ou pequena, ela vai dizer a intensidade do seu grito. Tem pessoas que conseguem dar uma martelada no dedo e rapidamente, se eles estremecem, elas não gritam, mas esse é o clamor do coração. É o espremer da dor, eles seguram o dedo, eles apertam o dedo e eles se angustiam pela sua dor. Mas já tem outros que não são assim. Eles berram. Cada um tem uma forma, cada um tem uma maneira. Mas quem vai dizer se é clamor ou não, é o coração. Alguns choram calados, outros urram por causa da sua dor. O salmista, no seu original, quando ele diz, eu clamo, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos, as minhas súplicas. Ele está gritando, ele está berrando, ele está pedindo a ajuda de Deus. Ele está suplicando o favor de Deus, tanto que parece que o versículo de número 1, na sua segunda parte, o versículo 2, parece que ele é todo redundante. Ele está dizendo, clamo a ti, escuta, Senhor, a minha voz. Se a pessoa já está clamando, automaticamente você subentende que o outro já está ouvindo. E ele diz, clamo a ti, escuta, Jeová, a minha voz, estejam alerta aos teus ouvidos as minhas súplicas. Ele está dizendo mais ou menos assim, não dê atenção a nenhum outro, olhe para a minha dor, olhe para o meu sofrimento, fique atento a mim, porque o meu sofrimento parece que me transpassa a alma, Senhor, dói demais. Dói demais. Eu estou aqui nessa condição miserável, nas profundezas. Estou aqui todo enlaçado pelo mal ou pelo pecado. Olhe para mim, Senhor. Profundezas, lugar de clamor, queridos, lugar de escavar pérolas, lugar de buscar a Deus. A sua condição, a situação que você está, é uma oportunidade que Deus lhe deu de você crescer em intimidade com Ele, não de reclamar, mas é um lugar de você orar, de você chorar, de você pedir a ajuda de Deus, que Deus olhe para a sua condição, que Deus se dirija a você individualmente, clame. Busque a graça de Deus sobre a sua vida, o favor que você e eu, que nós não merecemos, busque, porque nas profundezas você tem essa oportunidade de o fazer. Às vezes, quando tudo vai bem, você vai para a churrascaria. Quando tudo vai bem, você está em uma festa de casamento. Quando tudo vai bem, você não ora tanto quanto você está nas profundezas. As profundezas é lugar de chorar. É no vale da sombra da morte que Deus está conosco. Às vezes é melhor estar nas profundezas do que estar em determinados lugares onde Deus muitas vezes não está, que nos tira para nos colocar nas profundezas. É melhor às vezes nas profundezas. É melhor sofrendo com Deus do que ter aparentes felicidades sem a presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes é melhor chorar, comer o pão amargo,
com Deus do que muitas vezes viver determinadas situações que nos distanciam de Deus. 430 anos, um povo escravo, sofrendo, e de repente José morre no Egito, e o rei que vem agora não se lembra mais de José do Egito, e o povo agora tem os serviços dobrados, o trabalho agora é intenso, eles têm que catar gravetos, eles têm que queimar os tijolos, e o trabalho tem que ser o mesmo, o rendimento tem que ser o mesmo. E de repente o povo lá meio que atordoado, por certo se lembra da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lembra-se que Deus é o Deus do pacto e por isso Ele é imutável e que Ele usa os meios para atingir os fins em seus decretos eternos. E de repente lá naquela condição, diz o texto que o povo, no capítulo 12 de Êxodo, diz que o povo clama ao Senhor, e que o povo começa a chorar, e que o povo começa a se lembrar de Yahvé, e que o povo começa a pedir que Deus intervenha na história, e diz o texto sagrado que Yahvé ouviu o clamor do seu povo, e Yahvé ouviu o clamor do seu povo. Deus se direcionou ao seu povo e levantou o mediador, o libertador, que foi Moisés. Deus levantou Jesus da morte, queridos. O libertador está vivo, ele é intercessor, ele olha para você, ele contempla a sua condição, ou por ter cometido o pecado, ele pode lhe levantar da morte espiritual, ou por estar você sofrendo como meio de provação, Deus continua olhando para você. Ele nos prometeu na sua bendita e santa palavra, inerrante palavra, preciosa palavra, Ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Clame a Deus, bata, suplique, peça ajuda, se humilhe diante do Senhor. Diga a Deus, me cubra o Senhor com a tua bendita e doce graça, com a tua bendita e doce misericórdia. Olhe para mim, Deus. Não te esqueça dos teus servos. Olhe para mim. Olhe para a aliança que o Senhor fez. O Senhor está preso à tua própria palavra. O Senhor não mente. A garantia de que Deus vai nos ouvir, querido, não é porque somos bons ou ruins. Porque, na verdade, todos nós somos ruins. O que faz Deus nos ouvir é uma palavra empenhada com Ele mesmo. Ele é misericordioso e Ele fez um pacto consigo mesmo. E Ele não pode mais revogar esse pacto. Essa é a garantia que temos. Ele vai nos ouvir. Busque nas profundezas e oportunidade de clamar. Então clame por Deus. Nas profundezas é a oportunidade de aguardar. Aguardar. Mas aguardar firme. E aí diz o texto sagrado, versículo de número 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Aguardar. Mas para você aguardar, você tem que ter uma garantia. E a garantia que está aí dada pelo texto sagrado é a própria palavra de Deus. Não é que você foi encontrado no meio da rua, e não se ofenda aos neopentecostais e neopentecostais, mas eu tenho que ir por aquilo que eu tenho como garantia, que é a Bíblia. Não quero ofender a fé de ninguém, mas estude a palavra de Deus e veja se a sua fé está lhe levando ao lugar certo. Porque endereço errado não leva ao lugar certo, tá certo? Então estude, cabe a você estudar. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. A garantia não é o que você ouviu da boca de ninguém. É a palavra. Deus não está preso a nenhum profeta ou profetiza dos tempos odiernos, ou dos dias odiernos. A nossa esperança
está naquilo que já foi estabelecido, naquilo que já foi posto. Se você ler as Sagradas Escrituras, Efésios 2:20, você vai observar que a igreja foi colocada sobre o firme fundamento dos apóstolos e profetas. Não está lá dizendo que são sobre as novas revelações ou novas profecias que irão surgir. Alguém pode lhe dar até uma palavra de conforto. Alguém pode chegar perto de você e lhe dar uma palavra de consolação. O que ela não pode dizer é que Deus está falando por meio dela, como se fosse ela um novo ou uma nova profetisa, ou um novo profeta. Não pode. Você não pode colocar a sua esperança sobre promessas novas. Você tem que colocar a sua esperança, a sua confiança na palavra de Deus. Ela já está escrita, revelada, e o cano está fechado. São 66 livros, que vem do Gênesis ao Apocalipse. É a preciosa palavra de Deus. E é nesta palavra que o salmista, ele aguarda. Ele aguarda as promessas de um Deus que diz que não iria jamais quebrar os preceitos que ele mesmo estabeleceu. O que ele tem na mão é o Pentateuco, aqueles 5 livros que foram escritos por Moisés. E ele sabia que Deus se prendeu àquilo que ele mesmo escreveu. Ele diz, é nisso aqui que eu vou aguardar. Eu vou me segurar nisso aqui. É minha boia no meio desse mar revolto. O barco da minha vida se despedaçou. Estou nas profundezas. O mar parece que vai me partir ao meio. E eu só tenho, essa boia para me segurar. Eu vou aguardar aqui. Eu vou me segurar aqui porque o livramento vem. Eu sei que ele vem. Eu vou me segurar nisso aqui. Os que se seguraram em outras coisas, eu já vi morrer ao meu lado. E eu ainda estou vivo. Será que eu não estou vivo porque estou segurando? Vou continuar aqui. É assim que o crente faz. Aguarda na palavra revelada de Deus. Você precisa confiar na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus. É a única forma que tem o jovem de guardar puro o seu caminho. É a única forma que você tem de não pecar contra Deus, é esconder a palavra de Deus no seu coração. É a única forma que você tem para ser vivificado segundo a própria palavra de Deus. Vivifica-me, Senhor, segundo a sua palavra. E nós, presbiterianos reformados, afirmamos com todas as letras que ela é a nossa única regra de fé e prática. Então aguarde na Bíblia. E aguardar na Bíblia significa confiar na suficiência da palavra de Deus. Que Deus não mente. Quando você coloca a sua confiança em qualquer outra coisa, você está duvidando da veracidade da palavra de Deus. Você está dizendo que Deus está mentindo. Você está chamando Deus de mentiroso. Você precisa acreditar na Bíblia que você carrega em sua mão, que deveria estar posta dentro do seu coração. E nos momentos de tribulação, crente firme, dizendo, eu aguardo na tua palavra. Estou chorando, estou sofrendo, os inimigos parecem se levantar contra mim, mas eu aguardo, Senhor, na tua palavra. Eu espero nela. Eu estou clamando porque eu aguardo na tua palavra. E eu sei que o Senhor virá. E aí ele vai dizer, olha, eu aguardo na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Mas anseia pelo Senhor como os guardas que eu vejo sobre os muros de Jerusalém quando eu estou acampado ao redor de Jerusalém. Eles ficam esperando o dia amanhecer em cima dos muros. E eles ficam naquela expectativa, eles pegam um plantão e começam com todo o gás, firmes, como os crentes novos convertidos. Começam com aquele fogo todo.
E de repente estão sobre os muros e as vigílias da noite elas vão passando. E aquela força, aquele vigor do início do trabalho vai se esvaindo. E aí eles já começam a ansiar pelo muda. Eles esperam o raiar do sol e o horário. E eles estão esperando que o outro guarda chegue para tirar ele do plantão, para que ele possa renovar as forças novamente para voltar para o outro plantão. Mais do que os guardas, aí ele enfatiza, ele diz, mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã, eu aguardo por ti. Eu estou apressado pelo Senhor. Eu preciso que o Senhor venha para renovar as minhas forças. Fale a Deus. Diga da sua pressa, diga das suas lutas, chore com o Senhor, vale a pena, mas vale a pena aguardar, esperar, não se desesperar. Você sabia, quando Deus lhe alcançou, se alguém não lhe informou, lhe informo agora, no mundo passarias você por aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que é que me dá medo, queridos? É que cada vez que eu prego alguma coisa desse tipo, a semana seguinte ela é sempre mais difícil. Eu preciso viver o que eu prego, é o meu treinamento. Os choros são mais intensos. A corda aperta mais. Não é diferente com você. Aguarde pelo Senhor, clame pelo Senhor. Clame aguardando, acreditando. Porque a sua esperança ela não vai ser frustrada se ela for colocada sobre a palavra de Deus. Você não tem nenhuma outra garantia de Deus a não ser aguardar na palavra. Não saia por aí dizendo que o pastor diz que só por você clamar você vai ser ouvido. Não disse isso. Eu estou dizendo que você tem que clamar e colocar sua esperança na palavra revelada de Deus. É a garantia que você tem. Terceiro aspecto, vigiar. Você precisa ficar atento. Você não está só no mundo. Você não está só porque Deus está contigo. Você não está só porque você tem irmãos. Você tem irmãos na igreja. E você não está só porque você tem inimigos. Você tem inimigos. Você tem Satanás, você tem o mundo e você tem a sua própria carne. Quantas vezes a sua carne quer lhe tornar incrédulo? Será que vale a pena aguardar? E o inimigo vai dando contra você. Os encantos do mundo, eles estão aí. Os oferecimentos do mundo, Satanás anda investindo contra nós constantemente. Quantas vezes? É necessário vigilância. Pedir a Deus que aumente a nossa fé, que nos ajude. Então ele vai colocar essa visão para nós, quando ele também traz a questão do versículo de número 6, ele vai dizer, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A ideia dos guardas colocados sobre o muro, é exatamente para ficarem atentos às investidas de quem? As investidas do inimigo. Quando os inimigos viessem, eles tinham que tocar trombetas, se colocar em alerta. Eles tinham que ficar acordados, era coçando os olhos ali no meio do cansaço, mas eles tinham que ficar acordados. Você não pode dormir, você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma batalha. Deus lhe tirou do exército de Satanás para pelejar no exército dele. E quando você pelejava no exército de Satanás, você não tinha Deus contra você. Deus não pelejava contra você, Deus nunca intentou o seu mal. Mas ora, você passou para o exército de Deus. Agora você tem um ardiloso inimigo, um sujo inimigo, um nojento inimigo. E ele vai investir contra a sua vida, e ele vai investir pesado contra a sua integridade. Ele vai investir pesado contra o seu caráter. Ele vai lhe fazer oferendas como foram feitas a Daniel e aos seus amigos quando chegaram na terra suja da Babilônia. Você vai ter a mulher de Potifar dando contra a sua vida. Você vai ter várias situações, a sua própria ganância. Porque eu não sei se você já descobriu, mas você veio para esta terra com defeito de fabricação, é verdade. Todos nós já viemos a essa terra com defeito de fabricação. Em pecado nos concebeu
Nossas mães. A gente não precisa ser treinados para pecar. Nós já pecamos naturalmente, a nossa carne nos leva ao pecado. Tire, Deus, o seu jugo suave de sobre as nossas costas e automaticamente você vai ver onde você vai parar hoje, chamado dia do Senhor. Você vai parar em algum bordel, você vai parar na porta de um bar. Talvez, se você tiver uma questão moral com você muito forte, talvez você ainda lute, mas você vai pelejar muito contra seu outro inimigo chamado carne. Basta Deus tirar o jugo dele. Sabe o que é que nos prende a não pecar? É a santa e bendita palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. São os auxílios de Deus, os recursos que Deus nos dá. Só que nós temos inimigos que investem contra nós. E muitas vezes nós fechamos os olhos para isso. Você quer cair? Confie na sua própria habilidade. Ache que você vai se livrar na hora em que você quiser. Você não vai conseguir. É tipo aquele pecado que tem lhe levado para essa situação. Não, eu vou acessar aqui, mas eu tenho um limite, eu vou até aqui. Aí daqui a pouco está na pornografia. E a gente conversa com alguns e eles dizem, olha, eu comecei. E como faz? Não, eu cliquei lá, e aí eu fui de novo. E aí eu me viciei, pastor, e eu estou em conflito. Mas com todo o pecado é assim, basta um primeiro passo. O pecado, você não foi chamado, você não foi colocado aqui para pecar, você foi colocado aqui com o propósito de glorificar, de dignificar o nome santo de Jeová. Você é representante dos céus aqui, queridos. Nós somos assim. E nós temos inimigos, precisamos ficar atentos. Porque se você já está nas profundezas, e você não fica atento nas profundezas, você não sai nunca mais de lá. Você precisa vigiar, estar atento. O inimigo já deu contra a sua vida, está você nas profundezas, clame, aguarde, peça ajuda a Deus. Abre os seus olhos, diga, Senhor, por favor, me socorra. Me ajude, Senhor. Estenda a tua mão para mim. De fato, eu sou um miserável, eu fui desobediente. Meus pais me diziam para eu não namorar com aquela moça, com aquele rapaz, e eu fui, olha, engravidei a moça, estou grávida, eu não sei mais o que fazer. Meus pais querem me colocar para fora. Diga a Deus. Talvez você fez um casamento debaixo da desobediência de Deus, e o seu casamento é uma verdadeira profundeza. Diga a Deus, me ajude. Está difícil com esse homem, ou está difícil com essa mulher. Me ajude. Eu desobedeci de fato a tua palavra, a voz dos meus pais. Me ajude. De repente entrou em uma sociedade, não entrou de joelhos, isto é, orando. Tem tanta gente que vai fazer as coisas e não começa de joelhos, tudo errado, irmãos. Tudo que você for começar, você tem que começar de joelho. Isso mostra que o seu coração não é soberbo. Às vezes a gente quer começar as coisas de pé, como se fôssemos autossuficientes. Não somos. Dependemos de Deus. Aí quando fracassa, oh Deus! Poderíamos ter começado certo, pedindo a Deus graça. Peça a Deus ajuda, diga a Deus, eu comecei errado, mas eu vou parar tudo hoje e eu vou começar tudo de novo. E eu sei que todo dia é dia de recomeçar, porque as tuas misericórdias se renovam sobre a minha vida todos os dias. Recomece, mas recomece de joelhos. E quando tudo for bem, continue de joelhos. E quando melhorar mais ainda, continue de joelhos. Faça da oração um prazer para a sua alma, mas ore. Nas profundezas é a oportunidade de clamar, é a oportunidade de aguardar ou esperar, é a oportunidade de vigiar. E por fim, diz o salmista aqui no versículo 7 e 8, que Israel deveria, o escolhido deveria esperar no Senhor. E aí ele traz um atributo maravilhoso, é misericórdia. Espere no Senhor por causa da misericórdia de Yahvé. Tem coisa melhor do que você esperar por um Deus clemente e misericordioso. Olha, você está numa condição de miséria, está tudo difícil. Aí você ainda tem um feitor contra você, você não sai de lá. Você espera porque você sabe que de lá vem misericórdia. Deus não nos trata segundo os homens nos tratam. Deus é diferente. Deus é misericordioso, seu homem. O senhor está entendendo?
Deus é misericordioso, por isso é que nós nos aproximamos com plena certeza de fé, de que Ele vai nos ouvir. Você pega Hebreus, capítulo de número 4, versículos de 14 a 16, e diz o texto sagrado que você se aproxima do trono da graça, a fim de achar graça e misericórdia da parte de Deus. Você pega o Salmo de número 100, você vai ver que um dos atributos de Deus, no versículo 5, é misericórdia. Você vai observar que depois de todo o pecado de Israel, o profeta vai dizer, Jeremias vai dizer, trago à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são uma causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, porque grande, mas muito grande, é a fidelidade do nosso Deus. Deus está preso. Deus está preso à sua palavra, e lá revela no caráter dele misericórdia. Fiz tudo de errado, os meus pecados têm me separado de Deus, mas reconheço que sou miserável. O que é que eu acho diante do trono da graça de Deus? Misericórdia. Me extraviei, os meus pés velozmente correram para longe do Senhor. Me sinto nojento, depressivo. Não é assim que o pecado não nos faz se sentir? Não é assim que nos sentimos quando pecamos? Tudo nojento, parece que tudo acabou. Ou só acontece isso comigo? Porque é assim que eu me sinto quando eu pego. Parece que eu tenho que recomeçar tudo de novo. Eu já estava lá quase no topo. Quase no topo. Eu já estava faltando um pouquinho para chegar na excelência e de repente o pecado vem e me faz recomeçar tudo novamente. Aí eu olho para Deus e me revolvo, luto. Às vezes fico com vergonha até de falar com Deus. E às vezes nem falo, só choro. Porque o mal me atingiu novamente. Mas eu sei que as misericórdias de Deus estão lá novamente, irmãos. E eu sei que eu ofendi a santidade de Deus novamente. Eu sei que o meu Jesus foi envergonhado novamente, por causa dos meus malditos pecados. Eu digo, Deus, me ajude. Me ajude a recomeçar tudo novamente. E eu continuo caminhando com Deus, e Deus renova as suas misericórdias, porque Ele está preso à sua palavra. E eu quero terminar com os versículos de número 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Essa é uma análise que nós temos que fazer das nossas vidas. Se o Senhor Deus observar iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Sabe qual é a garantia disso tudo? É o versículo de número 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A gente não pode subsistir. Você está fugindo para não ser tratado. A doença chamada pecado, ela atinge a todos os homens. A todos os homens. E o que leva a maioria dos homens às profundezas, como a Davi, são os pecados. São os pecados. Nós estamos em uma geração que precisa ter mais desejo de santidade, irmãos. Nós precisamos buscar mais a santificação. As nossas famílias precisam entender isso. Todos os homens que estão aqui têm essa responsabilidade. Ao invés de chegar em casa e verem programas que não são pecaminosos em si, mas que são lícitos em outros dias, trazer a Bíblia para o seio das famílias, fazer os nossos filhos aguardarem a mesma esperança que nós temos, que está revelada nas Sagradas Escrituras. Ao invés de estarmos investindo horas e horas em um computador, em tantas outras coisas que irão perecer, por que não fazer um investimento seguro para as nossas vidas, para no nosso momento de caos, nós termos uma fé inabalável, uma fé de fato firme, com redundância, perdoe-me.
Você precisa se aproximar do trono da graça de Deus, irmãos. Nós precisamos recomeçar como igreja.